Com a energia desta noite sombria, parabenizo vocês por este dia magnífico. O fato é que hoje começou o 8º ano da presidência de Zelensky, se é que podemos chamar assim. E essa maior celebração de todo o universo chega até nós hoje. Os sinos não tocam, as armas rugem, mas no geral, sim, há o que comemorar. E vamos lembrar o que Zelensky dizia para nós antes. Imagina só, era assim que ele parecia antes. E o que ele dizia antes de sua presidência. Pense nisso. Quando o presidente nomeia para um cargo seu compadre, seu amigo de Chernihiv, porque isso acontece há 28 anos, juntos com você, escrevemos o programa Ucrânia dos Sonhos. Agora vem o próximo passo. Sim, agora é a Ucrânia dos Sonhos. Ou seja, o país dos sonhos, a segunda Suíça, Ucrânia no smartphone, chame como quiser. Realmente está em vigor. E Zelensky ainda pergunta: como é possível que o mesmo presidente nomeie para certos cargos seu compadre, irmão, cunhado ou primo de terceiro grau do sobrinho neto da sua tia-avó? Como isso acontece? Acontecia, na verdade, há 28 anos. Bem, agora já são 30. 28 anos no geral. Agora já são 30 e poucos. Acho que isso acontece há 35 anos e nós lembramos, né? Dinastias, mansões sendo construídas. Essas mansões também não são construídas para o compadre Viov, nem para o compadre Chernyshevsky, ou melhor, Chernychev. Não é para Mindit, que aliás hoje entrou com um processo contra Zelensky. E nós também vamos analisar isso. Tudo isso é simplesmente maravilhoso. E vamos ver no que se transformou o país dos sonhos que está diante de nós. Zelensky descrevia isso de forma colorida e mostrava essa imagem. Aqui está, este é o país dos sonhos. Aqui está, aqui temos arame farpado na fronteira oeste. Não na leste, por algum motivo, onde supostamente estão avançando, mas sim na oeste. Isso provavelmente é para que húngaros, romenos e outros habitantes da União Europeia, cada vez mais pobre, não tentem entrar na riquíssima Ucrânia. Provavelmente foi feito para isso. Aliás, essa mesma estrada, pelo que parece, eu mostrei para vocês há uns 3 ou 4 meses, e lá tinha menos arame farpado. Eram 2 linhas só. Agora só faltam metralhadoras, alguns robôs, seguranças, cachorros, sabe? Bom, eu não duvido que talvez a presidência de Zelensky dure mais alguns meses ou anos. Então a gente ainda vai chegar nisso. Agora já conhecemos mais. Então... Aqui tem um pouco de palavrão, não ligue pra isso. Suspiro. Assim... Então é isso, o arame farpado é brutal. Este é o país dos sonhos. E agora, se é claro, não há nepotismo, não há corrupção, não há nenhum pecado. Do lado das autoridades poderosas, dos que detêm o poder, nós, como diz Zelensky, junto com ele, escrevemos o programa País dos Sonhos. Crai Namri. Vamos aplaudir, vamos nos aplaudir uns aos outros. Mas a propósito, eu não tenho rancor daqueles que votaram no Zelensky, como dizem. Ah, você faz parte dos 73, você é responsável pelo Zelensky. Mas eu quero lembrar, neste dia maravilhoso, que na época em que escolheram o Zelensky, o presidente era o Poroshenko. Isso é como uma versão reduzida do Zelensky. Ele foi o primeiro a incluir na Constituição exército, língua, fé. Também muita ênfase na língua, simplesmente armas. A inclusão na Constituição do objetivo de entrar na OTAN, que, como se sabe, é a principal pedra no caminho nesta guerra com a Rússia. E a guerra começou lá depois que Zelensky continuou essa estratégia de incluir a OTAN nos planos desse país dos sonhos. Mas o primeiro foi Poroshenko. Quando eu estava indo embora, aliás, havia outdoors por toda parte com o rosto do Poroshenko, e a promessa de terminar a ATO, na época não era guerra, em apenas 2 semanas, pelo que me lembro. Votaram no Poroshenko, 2 semanas se passaram e nada terminou. Entraram em cena os nacionalistas, começaram a aparecer essas bandeiras vermelho e preto. E o próprio Zelensky e o próprio Poroshenko de repente começaram a falar exclusivamente em ucraniano. Bem, naquele que ele considera clássico, não é bem assim. E também ainda era tudo bem mais brando. A polícia também agia de forma bem mais branda, acho que naquela época ainda era milícia. E perguntavam aos cidadãos se não queriam ir para o exército. Houve alguns casos isolados de recrutamento forçado em vans, mas foram muito poucos, repito, mas aconteceram. Além disso, ligavam para meus conhecidos no trabalho, perguntavam: "E aí, querido amigo,
Você não gostaria de se juntar àqueles que estão prontos para servir ao exército e ao seu país? E eu não estou inventando, não li isso em nenhuma notícia. Meus próprios conhecidos receberam ligações dos seus chefes lá de Kiev que perguntavam: olha, recebemos uma ordem de Kiev, é uma organização estatal, antes de tudo, e precisamos apresentar uma lista daqueles que estão prontos para ir para o exército, caso seja necessário. Pessoas eram incluídas voluntária ou forçadamente. Quem discordasse podia pedir demissão. Foi assim que aconteceu. Repito, não li isso em nenhum lugar. Se não aconteceu com você, não quer dizer que não aconteceu. Naquela época, isso ainda era bem mais brando. Mas agora vocês veem que virou algo extremo. E já faz anos que vemos o rosto sorridente do presidente Zelensky, que nos alegra todos os dias com suas conquistas na transformação da Ucrânia em Kraina Meri. Por exemplo, houve bombardeios em Kiev, Odessa, Kharkiv e Dnipro. O que faz Zelensky? Ele resolve o problema. E claro, vocês sabem como, ele foi a uma exposição de artistas junto com sua adorada esposa, sobre a qual a NABU e a SAP declararam que não há infrações de corrupção por parte dela. E elas não estão sendo consideradas. Mas eles foram lá. Esse casal está sorrindo. Aqui o próprio artista aparentemente se retratou. Maravilhoso. As pinturas aqui dizem que é a Ucrânia dos sonhos. E aqui estão todas as pessoas sorridentes, medalhas, sobrenomes, dinheiro, tudo como deve ser. Simplesmente, a exposição foi um sucesso. Bem, ao contrário de todo o resto, é claro. Bem, se olharmos para a Ucrânia dos sonhos, além daquele arame farpado na fronteira oeste, vamos ver o que mais tem. Aqui, por exemplo, um cara está filmando, é um blogueiro, pelo que entendi, está filmando em Marganets. Se eu estiver errado, me corrijam, mostrando que não há pessoas nas ruas. Simplesmente ficou deserto, silêncio, o único movimento normal. Resumindo, temos motos paradas, ali tem bicicletas. Posso mostrar para o Timotec agora? Vou dizer, eu sou o culpado, estou filmando. Não há pessoas, diz o cara. E mostra, ou seja, Marganets, acho eu, de novo, é uma cidade de fronteira agora. Não era antes, agora é uma cidade de fronteira. E ou as pessoas estão indo embora por causa da guerra, ou então esses caras do centro de recrutamento já levaram todo mundo que podiam. Mas ele está mostrando essa cidade vazia. Ele disse que tem uma floricultura aqui e mostrou em algum lugar. Vi esse vídeo uma vez. Ele diz, quem precisa de flores agora, afinal, com a cidade totalmente deserta. Ah, também há outros preocupados. Pessoas, por exemplo, o ministro de alguma coisa. Agora vou encontrar tudo isso. Pupupu. É isso, pupu. Docente, sim, não ministro, no Telegram. Vou mostrar para você. O docente da Universidade Nacional de Kiev, Mikhail Vysotsky, afirma que as turmas do 11º ano estão meio vazias porque turmas inteiras de alunos estão indo estudar no exterior. Por que eles não ficam no país dos sonhos? Eu gostaria de perguntar. Sinceramente, eu nem sei. Vamos tentar juntos, caros telespectadores, responder a essa pergunta dificílima nos comentários. E talvez algum de nós acabe encontrando a resposta certa. Bem, por enquanto, vamos pensar sobre isso. Depois, de repente sobre Mendit. Sim, sobre o país que aparentemente, ok, nepotismo, essas coisas. Bem, existe uma certa equipe do Kvartal 95 que trabalhou, que promovia o país para um futuro brilhante. Às vezes confundindo, é verdade, o claro com o escuro, o branco com o preto. Mas é assim mesmo, cada um de nós, naturalmente, pode se enganar. Заблуждаться. Mendit, esse mesmo, foi para o exterior para Israel. E imediatamente Zelensky impôs sanções ao seu ex-companheiro. Agora esse empresário sancionado está recorrendo do decreto de Zelensky sobre as sanções e está processando ele na justiça. Timur Mendit entrou com uma ação contra o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, exigindo que seja reconhecida a ilegalidade e que o decreto de imposição de sanções seja cancelado. A informação apareceu no banco de dados do Tribunal Administrativo de Cassação, que faz parte da Suprema Corte. Aqui está tudo indicado direitinho para nós. O objeto da ação é o reconhecimento da ilegalidade e o cancelamento do decreto do presidente da Ucrânia, de 13 de novembro de 2025. Aqui, sabe, existem duas opções. A primeira é que Mendit realmente ficou irritado e entrou com uma ação judicial. E a segunda é que tudo isso foi intencional. Ou seja, agora eu suspeito que o tribunal vai realmente cancelar o decreto. E Mendit vai voltar a ser uma pessoa normal, não sujeita a julgamento, sem nenhuma sanção. Vai poder voltar ao seu país natal,
A Ucrânia, quero dizer. Sair de lá, trazer dinheiro, ou então levar. Enfim, algo assim. Isso é maravilhoso, de novo, para aqueles que vieram lutar contra a corrupção, lutar contra o nepotismo, lutar contra o domínio absoluto, lutar contra as pessoas boas, que só pensam em saquear a Ucrânia. Mas não, diz Volodya Volodymyr Alexandrovich, nós não vamos permitir isso. Nós vamos fazer o país dos sonhos. E o país dos sonhos, aí está ele, de novo, continua. Depois, sobre a guerra. Zelensky continua lutando após 8 anos. Após a reunião, divulgou dados de inteligência sobre planos de ofensiva russa pelo norte. Ele continua dizendo que a Rússia planeja continuar avançando sobre a Ucrânia e que pretende fazer isso na direção de Chernigov-Kiev. Agir dessa forma. Agora vamos mover para que vocês também possam ver. Segundo ele, as forças ucranianas nessa direção serão aumentadas. O que isso significa? Isso significa que a mobilização será ainda mais mobilizada. Analisamos detalhadamente, diz Zelensky, os dados disponíveis de nossos serviços de inteligência sobre o planejamento russo de operações ofensivas no eixo Chernigov-Kiev. Para cada possível opção de ação, estamos preparando respostas. Caso os russos realmente decidam expandir sua agressão, também na direção da Bielorrússia. Adicionaram várias extensões lá. Instrui o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, representado pelo excelente Sibiga, que sempre faço questão de mostrar a vocês. Ele usa um colete à prova de balas especial para a cabeça. Ele diz que é necessário preparar medidas diplomáticas adicionais em relação à Bielorrússia, e muito provavelmente são sanções. Mas a Ucrânia também está preparando um novo ataque com a ajuda de mísseis de longo alcance e outras coisas. Depois disso, tiramos o homem com o colete à prova de balas na cabeça. Depois, claro, vamos reclamar na ONU. Olhem, estão nos bombardeando. Nós bombardeamos, somos bons. Eles nos bombardeiam, são maus. Mas aqui, resumindo, não se vê fim para isso. Novamente, para essa roda de violência, para esse ciclo, esse desenvolvimento em espiral. E cada novo giro é mais amplo que o anterior. O raio aumenta o tempo todo. Aumenta cada elemento dessa espiral. E no mundo, todos estão ocupados salvando seus próprios países ou destruindo. Sinceramente, eu nem sei como chamar isso. Hoje mesmo, lá na Alemanha, ele leu uma notícia de que a Alemanha perdeu 680 mil empregos. Portagenos e Merz estão no auge da sua popularidade. Acho que 7% dos alemães o apoiam. Quem for da Alemanha, por favor, escreva exatamente quanto é. Pois é, conseguiu esse tipo de sucesso. Negativos, é verdade. Mas olha, sucesso negativo também é sucesso. Ele faz a gente pensar sobre o que fazer a seguir, como alcançar outros sucessos negativos. Bem, isso é simplesmente maravilhoso. Todas essas pessoas talentosas tiveram tanto sucesso em tentar fazer todos serem bem-sucedidos que já nem prestam mais atenção aos próprios países. Portagenos e Merz dizem que vamos mandar mais alguns bilhões para aspirar a Ucrânia e que é preciso ajudar. Ao mesmo tempo, Sibir e a Alemanha, esse aí, já chamam a OTAN de ridícula. Os membros da OTAN, aqueles que fazem parte da OTAN, desses países que ainda pertencem à OTAN, que ainda existe. O que está acontecendo? Aqui está esse título. A Ucrânia deveria... Espera, vocês de novo não estão vendo. A Ucrânia deveria entrar na OTAN, mas acabou se envergonhando, ao que parece, com uma declaração absurda. Que declaração absurda é essa? Acontece que, segundo Kosiniak-Kamysz, que é o ministro da Defesa Nacional da Polônia, ele declarou que a Ucrânia deve escolher seus alvos com mais cautela para não provocar a Rússia a escalar a guerra híbrida contra a OTAN. Essa, ao que parece, é a declaração absurda. Ou seja, o lado ucraniano agora está provocando a Rússia até mesmo para o uso de armas nucleares. E hoje, aliás, não sei se é boato ou não, só vou repassar o que eu vi. Hoje, por exemplo, um drone caiu na Ucrânia. Onde está o nosso Telegram? Aqui está. E o nível de radiação aumentou significativamente nos destroços do drone russo, abatido na região de Chernigov. É um míssil R-60 instalado no Geran 2. Nos destroços foi detectado alto nível de radiação gama, acima do normal e potencialmente perigoso à saúde. Na ogiva tinha urânio empobrecido. Não entendo nada de armas, quem souber explique aí, é isso mesmo? Mas não parece ser um bateria. Ou seja, se for esse elemento, existem alguns projéteis com hastes de urânio empobrecido que perfuram tudo isso. Bom, talvez seja isso, eu não sei. Ou talvez seja só uma invenção e fotos falsas, mas não parece muito ser isso. Enfim, à luz de tudo isso, de até drones radioativos aparecendo,
vem a declaração de Kozinyak Kamish, dizendo: gente, vamos nos acalmar um pouco, vamos tentar diminuir a agressividade e não cultivá-la como um kombucha na garrafa. Dizem que essa declaração é absurda, mas aí já começam a surgir dúvidas sobre quem está supondo o quê, quem está buscando o quê, mas me parece que todas essas pessoas definitivamente não estão buscando a paz. Porque a guerra é justamente aquela água turva onde dá para pescar um peixe bem grande. E já vimos juntos que dá para pegar algum peixe também. Além disso, hoje eu vi uma apresentação, assisti a um cidadão, já nem lembro quem era, também algum deputado talvez. Acho que era ele. Não vou mostrar ele inteiro. A questão é que na Ucrânia já quase não há mais crianças nas escolas. E quase não sobrou nem gente. Segundo ele, restaram, sei lá, uns 23 milhões de pessoas, e isso ainda é uma estimativa exagerada. E ele diz que, para que na Ucrânia volte a ter 52 milhões de pessoas em um tempo razoável. Bom, lembra daquela propaganda? Proclamavam somos 52 milhões em algum momento nos anos 90, logo depois do colapso da União Soviética. E para alcançar esse grande objetivo, cada mulher precisa ter de 7 a 8 filhos. Depois ele pergunta, vocês acham que isso é possível? Ele mesmo acha que não e está certo, pois as mulheres na Ucrânia hoje têm medo de ter filhos. Porque aqui, de imediato, aparecem todo tipo de úteros de drones, Korchinskis, carpas cabeçudas, todo tipo de Ucheles. Vão começar a dizer, vamos pegar essas crianças. A maioria nem tem filhos, e quem tem, os filhos estão no exterior. E vamos pegar as crianças ucranianas do jardim de infância e criá-las em um ambiente militarizado. E eu preparava vários tipos de guerrilheiros, nacionalistas, unidades paramilitares, vários plastuni. É como um livro, mas isso é uma ironia, como se fosse em casa. Montar um reator termonuclear, uma bomba termonuclear, na verdade. Em breve, esses livros didáticos devem chegar às escolas ucranianas, onde as crianças ainda estudam. A maioria das ucranianas tenta sair do país e ter filhos fora, mas nem todas. Alguns querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Há quem não queira nem possa. Mas os que podem e querem estão saindo aos centenas de milhares. E para consolidar essa presidência que já dura quase 8 anos, vamos ver o que nossos poderosos líderes estão dizendo, porque lá tem uma montanha deles e, como sempre, um monte deles, como sempre. Agora nem vamos convidar Ilinsky para ele não convidá-los, mas temos. Ah, quem temos aqui? Eu já mostrei para vocês na Sviatoy Sviatailova. Esse aqui é o personagem. Mais um guerreiro corajoso declara que o exército precisa de pessoas. Militares que têm medo e entram no ar com a gente dizem que são muitos. Se juntam. Onde eles estão entrando no ar, tia? Seria melhor se vocês tivessem saído desse seu telemaratona e parado de entrar no ar. Se não fosse o medo de serem levados para um ataque, o que os russos usam dizem que aqui é essencial na retaguarda. Você mesma disse isso. Na tela você vê. Lá dá pra ver tanto os comandantes do exército, os canhões, os motoristas e assim por diante, e assim por diante. Sim. Sim. Aqui os agentes do centro de recrutamento enfiam as pessoas à força em vans, nas ruas de um jeito que te faz gritar de medo. Aparentemente, isso é porque depois você pode se destacar no exército, virar motorista, virar cozinheiro, virar operador de drone, como todos esses fujões da mobilização lá, que depois aparecem em propagandas com barba. Bem, isso é meio pesado, e eles repetem a mesma coisa, mas ninguém acredita mais em vocês. Mesmo que sejam 1000 de vocês, e vocês repitam isso 100.000 vezes, ninguém acredita mais em vocês. Eu entendi certo que, na verdade, para cargos de retaguarda, eles dizem que sempre precisam de pessoas, e isso não significa necessariamente ir para a linha de frente. Isso não significa necessariamente a linha de frente. Você tem alguma estratégia e está seguindo ela? Sim, nós temos uma estratégia e estamos seguindo ela. Ou seja, ela contou tudo para ele e no final ele disse sim. Bom, ótimo. Mais um mais ou menos igual. Mas aqui já é sobre a Transnistria. Aqui, um certo Pirojok também fala que a Transnistria precisa deixar de ser uma ameaça na retaguarda. O que isso significa? Vamos ouvir. Sabe, estamos ocupados, damos pouca atenção à Transnistria. Temos mais problemas urgentes vindos da linha de frente de Nagorno. Gráfico de integração de quê? Lembra daquele meme com a língua francesa? E a garota que estava lá com o bilionário, ele estava dando em cima dela. Mas reintegrar a Transnistria... Para onde, Voiku? Para onde você quer se reintegrar? Eles estudam lá?
Bem, alguns ucranianos, sabe, lá é só uma situação de alma. Já moram lá vários ucranianos étnicos, esses russos, mas quem realmente está agindo lá são os que querem empurrar esses canais do Kremlin. Ah, então por que eles assistem? Se assistirem canais ucranianos ou ao telemaratona, por exemplo, se um russo assistir ao telemaratona ucraniano, ele será considerado da Ucrânia. Esses são ucranianos da Rússia, e esses vão ser da Ucrânia e russos. A lógica do cara é simplesmente de ferro. Mas não é à toa que ele tem esse penteado tão incrível, quase igual ao meu, mas ainda não chegou lá. Ou seja, são ucranianos que sabem da ligação com a Ucrânia, mas duvidam ser realmente ucranianos. Bom, por exemplo, no exterior, a maioria dos ucranianos também não quer ter nada a ver com o Estado. Com o país, sim, naturalmente. E eu, por exemplo, gosto da língua pessoalmente, como ucraniano. Eu falo, aliás, a língua ucraniana, porque é minha segunda língua, embora a primeira seja a materna. E tudo mais. E nós gostamos da culinária ucraniana e conhecemos a história da Ucrânia. Mas o que está acontecendo agora? Bem, são poucos os tolos que acreditam na telemaratona. A maioria já entende o que está acontecendo. Mesmo aqueles que no começo não entendiam e diziam, vamos colocar essas fronteiras. Agora já entendem perfeitamente. E então assistimos isso juntos, só para nos surpreender mais uma vez com o que podem falar nas telas da televisão. Ele gosta do Putin. Isso deve ser visto como a chave para agirmos, ou melhor, como um impulso para agir junto com a Moldávia. Mais do que declarações, precisamos de ações para eliminar esse problema na retaguarda. É como atacar a Transnistria e, como disse esse homem, reintegrá-la. Em que isso é diferente da ocupação da Ucrânia, então? Para ser sincero, eu não entendo muito bem. Bem, no geral, a lógica, claro, ela existe em algum lugar, mas está em algum lugar distante. Então é isso. Mais uma vez, parabéns a todos pelo início do 8º ano da presidência de Zelensky. E é isso. Vamos nos manter firmes, como dizem na minha televisão. Como se dizia antigamente. Tchau a todos. O eleitor ucraniano vive atirando no futuro. Aqui está tudo o que vemos agora. Drones, veículos aéreos não tripulados. Todos os tiros que ele deu agora estão voltando. O que essas pessoas dizem não importa. Elas precisam entender que suas histórias são irrelevantes. O míssil indo para suas casas é escolha delas.